Olá, convidando vocês a me acompanharem em mais um unboxing. Esse veio de uma editora de baralhos, de jogos inclusive, não só de tarôs, não só de oráculos, mas de RPG também, chamada Making Playing Cards. É uma empresa, acredito que norte-americana. Hoje em dia não sei direito, mas da onde as empresas são. Vamos ver se a gente consegue abrir. É só um deck mesmo. Isso. Um deck com uma embalagem a mais simples possível. Essas editoras elas fazem por encomenda. Então o artista deixa na editora a autorização para reproduzirem o deck deles. E você pode encomendar e eles vão mandar, ou mandam nessa caixinha que já tem um custo, ou então mandam só embrulhado no papel, no plástico, para economizar ao máximo. Né? Mas a pessoa pode comprar uma caixa do jeito que quiser, um saquinho, uma caixa, enfim. Cada um tem um gosto. Eu gosto, sei, eu acho que a embalagem é bacana, a embalagem conserva, mas não precisa ser uma coisa necessariamente, para o meu gosto, claro, é, muito requintada, muito cara, porque a gente, enfim, não é só para ficar mostrando que tem, né? É para usar mesmo. Então, esse daqui já veio com esse tipo de embalagem, que não é a mais simples, mas é uma das mais baratas. É a caixinha com visor. E esse deck, o que é? Esse deck, explicar antes de mostrar, ele é de um cara que tem acho que 3 ou 4 decks, um ilustrador, e esse daqui é um deles, naturalmente. E ele é baseado, esse deck, em ilustrações de revistas em quadrinhos ou ilustrações de revistas de detetive da década de 50, da década de 60. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Não é o que eu exatamente recomendaria para quem quer um deck de uso contínuo, de uso constante, mas eu acho que ele é estimulante quando a gente vai ficando meio travado, eu vou dizer, de tanto olhar as mesmas imagens, as mesmas reproduções das imagens, né? Então, vamos ver como é que ele começa. Ele chama-se True Crime. Acho que é o título de uma revista dessa época, uma revista de detetives, assim, de histórias de detetives. Aqui no Brasil tinha uma muito famosa que editava em amarelo, chamado X9, que virou designação de uma outra coisa. Mas essa daqui era uma desse tipo de material. E como é que ele é feito? Ele é feito uma ilustração mesmo, como se fosse um quadrinho, como se fosse um Batman, enfim, desses quadrinhos atuais. Só que ele é mais antigo que isso e não tem uma finalidade do herói, desse tipo de coisa. Às vezes destaca mais o detetive ou não. Mas o que eu acho interessante é a associação que o artista faz dessas imagens para as cartas, para os arcanos. Por exemplo, o louco, né? Então, quem que ele está usando? Um cara que evidentemente está acuado. Ele não tem saída, não tem escapatória disso. Olha, o policial está aqui na frente dele, ele atrás dele tem praticamente um abismo, né? Ele vai cair. Se ele for para trás, ele está numa situação difícil. E
E ainda que tenha essa coisa negativa do cara que começa errando, é um aspecto sombra do louco também. O louco também está à beira de um precipício, né? E munido daquilo que ele tem na mão. O louco, no sentido positivo, carrega uma rosa, normalmente, né? Uma rosa branca, que significa as boas intenções dele. Esse daqui carrega uma arma que não precisa dizer nem para que é, né? Que todo mundo sabe. O mago, e nós vamos, né? E ela vai misturar essa coisa de terror, essa coisa bem de quadrinhos mesmo, né? De como que nós vamos utilizar, ou como que ele utilizou isso. E o bacana disso, que eu acho, eu pelo menos gosto muito, é me esforçar, eu mesmo, né, me esforçar para compreender, para entender, né, por as opções que ele fez de imagens. Porque na alta sacerdotisa ele escolheu essa figura, né, que tem aqui um punhal, por exemplo, né, que está ameaçando essa mulher. Por que isso nessa carta, com esse arcano? Então, essa pesquisa, essa busca é que é interessante. E se vocês, vamos falar agora disso, se vocês perceberam, não vem nenhum manual, folheto de instruções. Ou seja, é intuição. É intuição. E é isso que é importante. O importante não é o que o cara que criou, escreveu. O importante, na minha opinião, vejam bem, tem gente que discorda disso completamente. Mas, na minha opinião, não é isso. É você empatizar com o deck e o deck inspirar você a fazer leituras dentro daquele tema que o seu consulente vai trazer, ou que você mesmo, como consulente e cartomante, vai se perguntar, né? Então, eu acho que essa é a parte bacana de você estar atento a isso, que isso é um exercício mental, racional e também, ao mesmo tempo, de intuição, né? Não vou nem dizer, não vou usar a palavra espiritual, mas vou usar a palavra de intuição, que é uma coisa diferente, que não fica parada no racional, né? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho a imperatriz e nós temos aqui um jovem que parece ser filho dela, impedindo que o bandido a atinja ou coisa semelhante, né? É uma das possibilidades. Ah, é difícil isso porque consome. Consome. É claro que você não abre um deck desses, como eu abri, e sai dizendo o que ele significa, né? E já põe na mesa e faz uma leitura para alguém. Não é o caso. Você vai fazer isso depois de você estudar, depois de você utilizar o deck, depois de você perceber as ressonâncias do deck, né? Tem gente que faz um exercício muito interessante, tira 3 cartas aleatoriamente do deck e daí tira 3 de um outro deck que usa sempre, também embaralha os dois, né? Tira 3 desse e 3 do outro, e daí vê as possibilidades de sincronicidade ou que chamam ressonância entre os dois decks, e daí você vai percebendo que algumas cartas realmente parecem dialogar entre si, né? O Hierofante, né? O Hierofante, aquela pessoa que dita normas, aquela pessoa que sabe das coisas, que entende as coisas, que cria regras e aplica e cobra dessa aplicação das regras, né? Basicamente. Os amantes, né? Uma coisa tipo Bonnie and Clyde, os dois caras que você não sabe, ele está cumprindo pena porque ele está com essa roupa de prisioneiro, né? E provavelmente ou esse é um inimigo dele ou esse é um guarda, isso não importa. Mas os dois estão unidos com as mesmas intenções. O carro, sempre nas histórias de bandido, nos filmes, né, de perseguição, sempre tem uma perseguição com o carro.
a força, esse verdadeiro, aqui no caso pode ser até um animal escapado do zoológico e que requer toda uma ação policial, né? Mas a força é esse autocontrole que a gente vai em busca. O reconhecimento da nossa força, da nossa potência, da nossa agressividade e saber usar isso no momento adequado. O eremita. O eremita, provavelmente, ele está se referindo aqui de uma maneira bastante interessante ao autor das histórias, a pessoa que fica isolada criando esses personagens e essas histórias, né? Pode ser isso. É o que me ocorreu nesse momento. A roda da fortuna. Então, aqui tem alguma coisa linkada a essa vela que pode estar ligada aqui à nitroglicerina, né? E ela está com medo disso. Então, é a roda da fortuna, né? O destino dela está nesse momento imprevisível, né? A roda gira fantasticamente. A justiça, que deve ser uma das cartas mais interessantes dentro de um baralho que fala de criminalidade, de erros humanos, né? O pendurado, um herói desses heróis da Marvel ou de qualquer outra empresa de ilustração de livros em quadrinhos, nesse momento pronto para ser enforcado. Ah, não está de ponta cabeça, não é o pendurado. Gente, é a intencionalidade, é a possibilidade de leitura que importa, né? A morte. Então aqui é uma coisa bem fúnebre, né? Bem tétrica. Né? É um velório, nós temos as velas, nós temos aqui o defunto para lá de morto saindo de dentro. E quem será essa moça? Será a viúva dele que está aí no... Terá ela cometido o crime? Né? Afinal de contas, quem é que pode estar segurando a tampa, sentada em cima da tampa do caixão, vestida de vermelho na hora do velório de uma pessoa? Né? Tudo isso é muito simbólico. A temperança é buscar o equilíbrio, coisa que esse senhor, evidentemente, aparenta não estar vivendo nesse momento. Uma situação equilibrada. O demônio. Então, o personagem, né, o herói, esses heróis urbanos, né, enfrenta o personagem demônio, a dificuldade, o aprisionamento, essa coisa toda. A torre, certo? Uma grande fuga. A estrela. A lua. O sol. Bem faroeste isso, né? O deserto, o sol a pino, as pessoas brigando. O julgamento. Parece ser uma fuga da prisão. O mundo. E daí, eu acredito que completamente fora de ordem, sim, nós vamos passar para as cartas dos arcanos menores. Aqui começou com o 5 de copas, né? Isso, 5 de copas. Vamos passando. Esses são os arcanos menores. O 2.
Estão se livrando, 2 de copas. Em sociedade, quer dizer, com o mesmo intuito, estão se livrando do crime. Ou melhor, do objeto, né, que motivou o crime. O 3 de copas. O 4. O rei de copas. Parece que temos uma figura meio Tarzan aí, protegendo os animais. O 6 de copas. O pajem. O 7. O as. O 8. E o 9 de copas. O cavaleiro, cheio de atitude, né? E a rainha de copas. Dez de copas. E começamos o naipe de pentáculos, que está todo desorganizado, repito, com a rainha de ouros, né? Ou pentáculos. O 10. O cavaleiro. O 9. Aquela cena tradicional de filme de gangster, que o cara está fazendo a barba na barbearia e entra o inimigo, entra o comparsa e, e vai, evidentemente, cometer um crime enquanto ele não vê. Está com uma toalha quente no rosto para favorecer o barbear. Mas ele não vai viver para ver o barbear. O pajem. O 8, o 7, o 6, tudo isso é o naipe de ouros, pessoal. É o mundo concreto, é a vida material que levamos. O dinheiro, a saúde, o corpo, os objetos que possuímos. O 2, o as, o rei, o 10, 10 de paus. O 9, o 8, o 7, perdão, rainha, o 7, o 6, conflito do 5 de paus, o momento de
de comemoração, de tranquilidade, de alegria, do 4 de paus. O 3, o pajem, escondido aqui, o 2 de paus, o cavaleiro e o rei. E acho que por último aqui, o as de paus. Eu vou repetir, estou me repetindo, né, inclusive, né? Isto não é um deck para se usar comumente, não é um deck para fazer atendimentos para todas as pessoas ou para qualquer pessoa. Vejam, é um deck que tem implícito nele, até porque ele se refere a histórias de crime, de polícia, né? Implícito uma violência muito grande, o uso de armas de fogo, né? Os personagens não têm caráter nenhum, os mocinhos se confundem com os bandidos ou são vistos como super-heróis, né? Então, imagina você fazer uma leitura para uma pessoa com isso daqui, ela não vai entender como que você, para que você está usando isso, esse tipo de coisa. Isso daqui é um deck que ou é de gente que coleciona, que guarda, que tem o prazer de admirar, de apreciar o aspecto artístico, ou é um deck para você, como eu comentei, estudar. Estudar de que maneira? Já que ele te deixa completamente livre. Estudar dessa maneira, olhar, contemplar, deixar a imagem se formar dentro da gente e daí a gente pensar na associação, né, do que a carta, com todos esses elementos que ela tem, né, ela representa num 10 de ouros. Pega uma carta do 10 de ouro, perdão, 10 de espadas aqui, 10 de espadas. Pega uma carta do 10 de espadas, que é aquela carta caótica, em que a figura humana está caída no solo com 10 espadas cravadas nas costas, né? E repara, o mesmo caos está instalado nisso daqui, nessa imagem aqui, né? Não usa a imagem, não é um clone nem de longe do Rider-Waite-Smith, né? Ele não está copiando as imagens criadas pela Pamela Colman Smith. O autor está trabalhando em cima de outras imagens que talvez ele tenha manipulado para passar um tipo de conceito e de uma similitude entre o do Rider-Waite e este que ele viu. Nós não temos obrigação de ver, nós não temos obrigação de pensar igual. Mas eu adquiri exatamente sabendo o que era, ainda que eu não tivesse visto todas as cartas, e com o intuito único de forçar isso, pensar, olhar para imagens que não são comuns, né, dentro daquilo que eu olho no dia a dia. Eu posso até achar que essa daqui do cowboy enfrentando uma serpente, uma jiboia muito grande, né, como o rei de espadas, ele com essa cara de fazendeiro meio rico, né, do texano meio rico, enfim, alguma coisa assim. Eu posso até fazer uma associação rápida. Não, claro, né? Isso daqui são os problemas do dia a dia que ele enfrenta sem tirar um fio de cabelo do lugar, porque ele é inteligente, porque ele vence pela inteligência dele. Ele, na verdade, ele não tem uma arma na mão, ele tem o animal nas mãos, né? Então, ele vence pelo diálogo, pelo raciocínio, pela lógica. Mas essa daqui é uma carta fácil. As cartas
as cartas da nobreza do tarô são cartas fáceis da gente. São, na verdade, 4 figuras que só mudam as intenções delas ou a representação delas. Né? É rei, rainha, é cavaleiro e pajem, ou você lê pelo sentimentalismo que eles significam, pela maneira que eles são sensíveis às emoções, ou você lê pelo raciocínio deles, que é o naipe de espadas, ou você lê, isso daí você vai ver um senso de justiça e tudo mais, ou você vê de alguma maneira, por exemplo, aqui, o 7 de espadas, que é aquela carta que sempre representa alguém meio que fugindo da cena e carregando aquilo que conseguiu carregar, né? É uma carta que mistura bastante, né, de traição, mistura de ser astuto, de não ser confiável, digamos assim. E esta mocinha aqui de vermelho, você vê, a gente tem a sensação, olhando para a imagem, deixa eu focar melhor aqui, olhando para a imagem que se passa em Paris, tem uma Torre Eiffel aqui, que ela provavelmente deu um jeito de provocar esse acidente dos bandidos aqui, ou dos inimigos dela, e conseguir sair ilesa da situação, que é o 7 de espadas, né? É você conseguir reverter uma situação perigosa ou que não lhe é conveniente e escapar dela, conseguir encontrar argumentos ou conseguir mudar a situação, transformar a situação, nem que para isso você tenha que forjar provas, mentir, enfim, iludir, esse tipo de coisa. É uma atitude honesta? Não, claro que não. Mas o tarô não tem, cada carta não tem em si nenhum instrumento de julgamento, a não ser o nosso quando a gente vê a carta e a situação. Todas têm um lado negativo e um lado positivo. Todas. Né? Aqui nós temos uma briga, uma disputa séria dentro de um comboio, dentro de um trem, provavelmente em movimento. Vejam a fumaça. Aqui eles estão lutando, é o 6 de espadas. É aquela carta que normalmente é mostrada de uma pessoa sendo transportada de barco de uma margem a outra. Então eles estão indo de um lugar ao outro, em movimento, e o conflito continua. No caso do Rider-Waite, o barco que leva tem as 6 espadas cravadas no fundo do barco. Quer dizer, a pessoa está mudando de lugar, mas ela está levando os problemas com ela, talvez para um lugar onde ela possa resolver melhor esses problemas. Ela está levando esses problemas para um olhar diferente do que ela vinha aplicando, para uma análise diferente do que ela vinha aplicando. Aqui a situação é prisioneiros e guardas brigam, provavelmente seja isso, né? Eu enxergo mal, vocês sabem, e é difícil identificar se é prisioneiro, se é ou se é guarda, enfim. Brigam, né? Enquanto estão a caminho ou de um julgamento, ou da própria transferência de prisão, ou da própria ida, né, ao fórum, ou coisa e tal. 5 de espadas. 4 de espadas, aquela carta que fala do momento de introspecção, de repouso, de descanso, de trégua no meio de tantos assuntos a serem resolvidos, de tantas situações a serem elaboradas, né, mentalmente verificadas. Aqui o 3 de espadas.
lembram do Rider-Waite? É um coração com 3 espadas cravadas. É quando a situação é tão complicada, tão difícil, né? E a solução dessa situação, ou as atitudes dessa situação, tem que ser tomadas não baseadas no sentimental, não no eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, ai que dó, ai que pena, mas sim na razão, na justiça. Você tem que resolver isso. E aqui a gente vê isso como uma surpresa, os bandidos sendo surpreendidos roubando, né? A mulher surpresa e provavelmente indignada e também ferida com a perda das joias dela, a possível perda, né? Mas o braço da lei é firme e forte. 2 de espadas. Decidir. Sempre é complicado. E o as de espadas. Certo? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era exatamente isso. E sei perfeitamente que talvez a grande maioria de vocês não goste desse deck, nem se interesse por ele em nenhum momento e provavelmente nem tenha chegado a esse ponto no final desse vídeo assistindo. Porque não me interessa, eu também não quero ver. Mas ele é exatamente isso. Como é que você aproveita algo que não foi composto, não foi feito para ser tarô, para ser oráculo, e utiliza como oráculo. Nós estamos cansados de ver isso nos decks que se utilizam de quadros históricos, de figuras históricas, de pinturas, de afrescos, né? De objetos, por exemplo, criados pelo Leonardo da Vinci, por imagens pintadas pelo Michelangelo, e alguns que são, na verdade, apenas adaptação do estilo dele para fazer coisas. Esse daqui não, ele recorta a revista e ele faz uma colagem, digamos assim, da imagem. E daí ele mesmo busca um significado para aquilo ali. Ele viu um 2 de espadas nisso. Você pode nunca ver e eu também não. Isso não invalida o olhar dele, né? Mas a mim, pelo menos, estimula tentar ver o que ele também viu. Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e até uma próxima vez.